Oftalmologia é uma boa opção, colega médico? Hoje quem responde essa pergunta é a doutora Luciana Brito, médica formada pela UFRN e oftalmo pela Faculdade de Medicina de Jundiaí de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Obrigada. De início, começando lá onde você decidiu fazer oftalmologia, o que foi ao longo desse curso de medicina que te fez escolher por essa residência? Bem, durante o curso médico, a gente paga as várias especialidades, né? Para a gente ter uma ideia do que a gente se identifica mais. E na época, quando eu estava na parte clínica, já no Hospital Onofre Lopes, a gente pagou a cadeira de oftalmologia. E eu me encantei por essa área, justamente por ela trabalhar com o sentido mais nobre, que é a visão. Na época, eu tinha dúvida em relação à hematologia, porque eu achava muito bonito aquele raciocínio clínico que é necessário dentro da hematologia. Mas tiveram outros fatores que me fizeram escolher a oftalmologia, como eu queria uma especialidade que eu não precisasse viver de plantão, que tivesse uma qualidade de vida melhor nesse sentido e que fosse mais tranquila, realmente. E o fato de ela trabalhar com um lado tão nobre, e isso me encantou. E aí eu fiquei quase certa de fazer a parte de oftalmologia mesmo. E doutora Luciana, ao longo das minhas entrevistas eu percebo que os médicos sempre vão ao longo do curso notando uma residência que eles mais se encaixam e muitas vezes tem algum acontecimento, algum ocorrido que marca e que confirma essa escolha. Teve algum aluno do seu curso de medicina? Teve sim, teve. Logo quando eu passei de início, teve um caso em que o paciente tinha sido submetido à cirurgia de catarata e o professor estava mostrando o caso para a gente. E esse paciente tinha visão muito, muito baixa. Era um paciente bastante carente e deixou o quadro evoluir demais. E ele praticamente estava andando já de bengala. Então, ele foi submetido à cirurgia e no dia seguinte foi retirado o curativo, que nessa época se deixava o curativo de um dia para o outro. E quando se retirou esse curativo, a gente estava todos na sala, todos os alunos em volta do paciente e do professor, e esse paciente, quando tirou o curativo, ele começou a chorar de alegria, porque tinha voltado a enxergar e ele tinha passado alguns anos sem ver. Então isso me marcou muito. E com isso eu tive mais certeza que eu queria trabalhar nisso. Eu queria poder ajudar as pessoas a voltar a enxergar. Então, para mim, isso foi um marco que me fez decidir pela oftalmologia. Perfeito. Realmente, telespectador, você imagina Ele teve qual doença, doutora? Era catarata. Catarata, progressivamente perder a visão, você parar de enxergar no seu dia a dia e depois cometer uma cirurgia, que para um médico, pelo menos, é uma coisa simples, ele você volta a ter a visão. Que foi um motivo que a doutora Luciana confirmou a oftalmologia. E bom, depois da escolha da oftalmologia, você foi fazer a residência de Jundiaí. Posteriormente, você me contou, você fez especialização, foi em cirurgia de catarata na USP. E como é que foi esse curso de oftalmologia? Te agradou? Foi construtivo? Não, bastante enriquecedor. Eu fiz a minha residência médica na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Lá a gente tinha um volume de paciente muito grande. Era bem pesado no sentido que tinha muito trabalho, mas muito aprendizado. Tanto pelo volume de paciente que era muito grande, quanto pelo acesso que a gente tinha aos pacientes, aos professores também muito, muito disponíveis para a gente. E lá, toda segunda-feira, tinha uma reunião que era feita na Escola Paulista de Medicina, que a gente chamava de Grand Round, que eram discutidos casos clínicos da oftalmologia e que era muito proveitoso, muito proveitoso. Então, a época da minha residência médica não deixou nada a desejar assim, em relação às outras especialidades dentro da área oftalmológica. Foi muito, muito enriquecedor. Depois dessa época, quando eu acabei a residência, aí eu fui fazer um ano de especialização em catarata na USP.
E quando acabei, retornei aqui para Natal, foi quando eu comecei a trabalhar aqui com a oftalmologia. E bom, doutora Luciana, pelos meus casos já são 25 anos, né, de formada em oftalmologia. Exatamente, 25 anos. E a senhora se sente confortável com a oftalmologia até hoje? É realizada com a escolha? Muito realizada. Eu não tenho dúvida que eu escolhi a especialidade que seria melhor para mim, né? Porque cada um tem uma visão, mas para mim a oftalmologia se encaixa perfeito com o que eu queria. Depois que eu retornei de São Paulo, depois de uns anos, eu comecei a atender aqui no Hospital Rio Grande, que na época era o Hospital Natal Center. Já fazem 20 anos que eu estou aqui atendendo. Aí aqui eu tenho a oportunidade de ver muitos casos relacionados à parte clínica. Pacientes que estão internados com outras patologias, mas que interferem no olho. E como eu sempre gostei dessa parte clínica, eu me sinto realizada, porque eu faço muito o que eu gosto aqui. Bom, doutora Luciana, 25 anos de oftalmologia. Se você pudesse escolher um caso que foi o mais desafiador, que você teve mais que usar os conhecimentos de oftalmo, qual você diria? Bem, com certeza o caso mais desafiador que eu tive foi o caso de uma adolescente que me procurou dizendo que percebia que não estava enxergando mais do olho direito. E que a visão dela tinha ido diminuindo dentro de poucos dias. Quando eu examinei essa adolescente, eu vi que a visão dela estava bem baixa desse olho e que ela apresentava um edema no nervo óptico. Então, a minha principal hipótese na época foi que ela pudesse ter uma toxoplasmose ocular. Só que eu pedi os exames, né? Vários exames de sangue para investigar e já, inclusive, fui tratando como se fosse uma toxoplasmose, que é o mais comum nesses casos. Com uma semana ela volta dizendo que já não estava vendo também do outro olho, ou seja, ela estava progredindo para uma cegueira. E na época eu fiquei muito estressada, era uma adolescente, ela tinha apenas 15 anos. E aí eu pedi uma ressonância cerebral pensando que pudesse ser algo que tivesse comprimindo o quiasma óptico e por isso estaria comprometendo os dois olhos. E estava completamente normal a ressonância dela. Aí comecei uma bateria de investigações, inclusive, e nessa altura do campeonato, ela estava vendo praticamente conta-dedos a visão dela, que é uma visão muito baixa, dos dois olhos. Aí foi feita uma série de exames nela, inclusive um estudo genético. Aí foi quando eu descobri que a paciente tinha uma doença raríssima, de causa genética, chamada neurite óptica hereditária de Leber. E que até o momento não tinha cura para essa doença, ou seja, ela poderia ficar cega para o resto da vida. Comecei uma série de contatos com colegas de fora e consegui um contato com um colega que ele trabalha hoje em Boston, nos Estados Unidos, e que ele acompanha todos os casos de Leber. E aí ele me orientou um tratamento, porque ele estava fazendo um estudo lá e que estava tendo sucesso em alguns casos. E eu iniciei essa medicação para ela, era uma medicação sistêmica, que era usada normalmente para o Parkinson, numa dose menor, e eu entrei com uma dose altíssima, para ver se ela tinha uma resposta. E aí, depois de mais ou menos alguns dias, na verdade, quando já estava próximo a um mês, ela me referiu que estava observando uma melhora na visão. E aí foi uma alegria imensa, porque ela veio, eu comecei a medir a visão e vi que estava realmente respondendo, que a visão estava melhorando. E após alguns meses, ela tinha retornado praticamente à visão normal. Apenas ficou com uma restrição de campo visual, mas nada que impedisse ela de fazer nada, de se locomover, de estudar. Tanto é que hoje ela já tem bem mais idade e conseguiu inclusive tirar a carteira de motorista. Então, assim, foi um caso muito desafiador, mas assim, que trouxe uma felicidade imensa, porque se conseguiu uma resposta nesse caso e ela está vendo bem, graças a Deus. Ou seja, pessoal, escutando esse caso e complementando,
É por isso que eu sempre comento, a medicina ela é como se fosse um curso à parte, na verdade. É um curso que, aquela nota de rodapé, aquela doença raríssima que provavelmente nunca vai encontrar, que ele estuda mais, é possível, por exemplo, de gerar a pessoa voltar a enxergar, ou até nesse caso, será que tinha outros problemas que poderiam causar além da visão? Nesse caso? Tem, ela pode ter ela pode ter outros órgãos atingidos, né? Pelo sistema nervoso, né? Pelo sistema nervoso, mas no caso dessa paciente não. Foi só a visão até então. Ela está sempre em acompanhamento. Perfeito. Inclusive, lembrando de outro caso desafiador que eu tive, para a gente ver como a oftalmologia ela não é tão limitada ao olho. Então, o médico oftalmologista ele tem que ser, antes de tudo, um generalista, porque ele precisa conhecer outras doenças. Nesse caso, que foi muito interessante, a paciente referia uma cefaleia intensa há um certo tempo. E que muitas vezes chegava aí ao pronto-socorro com cefaleia, tinha sido feito, examinado, mas que não tinha sido visto nada além disso. Era medicada e era liberada para casa. Nesse dia, ela me procurou achando que poderia ser problema de grau de óculos. Eu examinei, realmente o grau dela não tinha nada de errado, estava tudo ok, o óculos que ela estava usando, estava tudo bem. E quando se passou mais ou menos um mês, ela me liga dizendo que teve uma cefaleia muito intensa, foi ao pronto-socorro e foi examinada, estava tudo bem, mas que ela acordou pela manhã com uma pitose, ou seja, ela não conseguia abrir o olho, além da cefaleia. Eu pedi que ela viesse urgentemente ao meu consultório para eu examinar. E quando eu examinei, realmente eu vi que ela estava com aptose, ela estava com amidríase e com estrabismo. Ou seja, ela estava com um sinal clássico que a gente vê na residência médica, que é um sinal de alerta para risco de paciente que pode estar com aneurisma cerebral. Na época, como eu trabalhava aqui no hospital, rapidamente entrei em contato com um colega neurocirurgião e ele foi fazer o exame dela, uma ressonância com contraste, e foi visto que realmente ela estava com aneurisma e prestes a romper. Foi um caso assim de alto risco. A paciente já ficou internada na UTI para fazer o controle da pressão arterial e nesse mesmo período foi submetida à cirurgia. Ela foi feita uma cirurgia endovascular do aneurisma e respondeu bem, ficou bem, saiu da UTI e voltou 100%. No início a pálpebra não abriu toda, com a fisioterapia ela foi abrindo e essa paciente realmente escapou de morrer por causa de um aneurisma. E o que chamou a atenção foi o sinal oftalmológico que apareceu e que houve tempo suficiente para que ela ficasse bem. Dessa forma, temos uma oftalmologista bem-sucedida, realizada com o curso que escolheu, doutora Luciana. Obrigado. Obrigada a vocês.